Apoio cultural, clínica Algo Mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, vários profissionais para lhe auxiliar, para fazer você ter uma saúde maravilhosa. Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo para você, para que você conheça a nossa comunidade negra. Afinal de contas, aonde andam as pessoas negras de Santa Maria? Em que trabalhos fazem? Que desenvolve? Como colaboram para que Santa Maria seja a Santa Maria de todos e todas nós? Pois aqui nesse programa a gente faz exatamente isso. Traz para você os nossos expoentes, traz para você a riqueza que é essa comunidade negra local. Claro que às vezes vem pessoas de fora também, aqui do nosso entorno, porque Santa Maria, afinal de contas, né, é muito regionalizada. Então, você que está aí nos acompanhando, muito obrigado pela sua presença. E hoje eu tenho uma pessoa aqui que eu chamo de Dani, é Daniela da Silva, mas é a nossa Dani. Dani, muito obrigada por estar aqui, por conseguir se liberar das suas agendas para vir conversar com a gente. Obrigada mesmo. Prazer, é um prazer estar aqui, é um prazer, né? Tu disponibilizar esse espaço pra gente e estar aqui contigo é muito gratificante, né? Muito obrigada pelo convite. Eu conheci essa moça nos nossos grupos de pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria. Por incrível que pareça, a gente faz pesquisa. A gente faz pesquisa. Faz pesquisa, a gente vai atrás dos outros, a gente procura, a gente pergunta, a gente faz questionário, a gente levanta teses. E aí que a gente se conheceu já faz no mínimo 5 anos, eu acho. Ou mais, né? Ou mais, né, Dani? E eu acho assim, é tão importante o teu trabalho já que tu desenvolve, mas vamos começar pelo início. Afinal de contas, família é daqui de Santa Maria, veio de longe, veio de fora, como é que é? Qual é a família de origem da Dani? Tá, a família é um pouco de Dilermando de Aguiar e um pouco de Alegrete. Então, venho da fronteira, né, e Dilermando, assim. A família é mista, tem, né? Hoje, assim, tem todos os caleidoscópios né? Mas as que vieram para cá vêm de outros lugares. Tá. Então, minha mãe, da minha avó, vem de Dilermando de Aguiar e meu pai vem de Alegrete, né? Fronteira. Então, e eles se estabelecem aqui. E ficam aqui, e ainda bem que ficaram, porque eu adoro estudar na universidade, né? E aí eu cresci aqui, eu sou daqui, eu só nasci em Porto Alegre. Olha só. E vim pra cá beber e não saí mais daqui. Não saiu mais daqui. E como é que foi como é que cresce essa menina aqui em Santa Maria, que chega ao ponto de, eu vou ser psicóloga? Na verdade, eu sempre conto, porque eu adoro contar a história, né? Porque ela tem uma formação em história. Já contei. A gente vem, quando eu cresci com a minha avó. E aí a minha mãe me pega de volta aos 7 anos de idade, né? E aí essa criança aqui, desde pequena, tem uma curiosidade por conhecer o mundo, conhecer como funciona o universo. O meu interesse é como é que funciona tudo isso, né? Como é que funciona o universo. E aí, aos 8, eu peço pro meu Dindo uma enciclopédia. E ele acha muito curioso uma menina de 8 anos, 7 anos, pedir uma enciclopédia. E aí eu ganhei uma boneca de plástico. Nada a ver. Acho que, né, ele achou mais coerente pra mim, uma boneca de plástico, né? E eu arrastei ela por anos, mas com o interesse por conhecer o mundo, assim. E aí eu entro na primeira leva de ProUni. Minha primeira tentativa era história. Queria história porque queria história.
E aí eu não consigo. E aí eu passo em psicologia, na UBRA Santa Maria. ProUni, bolsa 100%, no primeiro governo Lula ali. E aí começo a estudar e me apaixono por psicologia, assim. E começo a ler muito, e eu leio com muita facilidade, eu leio muita coisa. E aí meus professores sempre diziam que eu tinha aptidão e eu fui acreditando e fui, né? Mas é muito interessante porque a história sempre ficou me chamando. E aí, assim que eu termino psico, eu vou para Federal, porque o meu sonho era entrar na Federal. E aí eu começo a estudar no PEG, porque eu sou bacharelada primeira, né? Aí eu faço o PEG. Fazendo o PEG, eu penso, não, mas eu tenho que passar em História. Eu tinha o Jorge lá da secretaria, eu incomodava ele quase toda semana. Jorge, eu tenho que passar, porque eu fazia aluno especial, né? Eu começo como aluno especial, e eu digo, Jorge, eu tenho que passar. E aí eu entro com diploma para História. Só que daí o que acontece? Eu ainda estou cursando História, porque eu curso bacharelado e licenciatura. E aí eu passei na pós-graduação em mestrado primeiro, depois eu passei na especialização em gênero, e aí agora eu estou no doutorado. Então eu desde 2006, eu estava calculando, eu não parei mais de estudar. Exatamente, quer dizer, o que tu concluiu nisso tudo e o que ainda está em andamento? Tudo está concluído quase. PEG está concluído, graduação de psico está concluída, a especialização em gênero concluída. Eu estou terminando, faltam umas 7 cadeiras na História e falta o doutorado que eu ingressei o ano passado. Sim, esse tá então, no esse, tempo, esse esse tá fresquinho, né? Tá fresquinho. Tô só com o meu orientador agora dizendo, Daniela, vamos começar a escrever, né? Mas tá andando, assim, tudo. Eu termino tudo que eu começo. Coisa boa. Isso é outra coisa, assim, eu tenho essa característica. Tudo que eu pego eu termino. Então, e eu me apaixonei pelo tema de racialidade, né? Exatamente. Isso aí nós vamos falar o bloco inteirinho, o próximo não fala isso aí. Então, é um tema que pra te ter uma noção como é a nossa sociedade, né? Na psico não tinha nada sobre étnico-raciais ainda, né? Quando eu fiz psico, né? Uhum. Então, passa batido. Eu não trabalho com isso. Porque a psico, né, naquele momento ainda não estava efervescente, então né? Deixa eu só te cortar o assunto para compartilhar contigo uma impressão minha, mas que com certeza também chega aos nossos telespectadores. Eu conversando com uma moça que é psicóloga e ela é uma mulher branca. E daí eu disse, olha, eu acho que a gente podia fazer um trabalho sobre saúde mental da população negra. E ela me olhou e disse, Débora, é igual a saúde mental de qualquer pessoa. Aí eu olhei para ela e eu disse, não, mas tem algumas nuances que a gente precisa trabalhar. A saúde mental da população. E daí eu comentei algumas coisas dela, ficou parada me olhando como quem diz, será? Mas é. E aí isso vem muito dessa tua primeira colocação, que dentro da psicologia tu não viu nada. Então, com certeza, essa psicóloga, ela passou uma formação todas 5 anos e ela não viu nada de saúde mental da população negra. Por isso que quando eu falei para ela, é a mesma coisa, né? Então, assim, ó, não tem como, muitas vezes, imaginar que a pessoa vá ter um conhecimento X se ela não foi provocada nunca para isso. E também um outro detalhe, ela era uma mulher branca, ou seja, o racismo não perpassou a vida dela. Então, para ela, realmente não tem significado nenhum. Tanto é que eu só vou me dar... Eu tenho uma história que eu conto para todo mundo, assim, a maioria das pessoas que me conhecem, eu contei, assim, que um dia estava eu sento no fundo, né? Eu sou da galera do fundo. Estava eu lá na história sentada e a galera tava falando de super-heróis e eles dizem a tempestade é negra. E eu lá atrás, né, eu sempre prestando atenção, porque desde criança eu presto atenção em tudo. Eu disse, que a tempestade é negra? Eu disse, não, eu olho todos os filmes da Marvel, né, eu olho todos os filmes eu adoro filme de ação, né, então eu acompanho todos os X-Men e tal. E eu disse, não pode ser, a tempestade é branca.
E aí, aí eu levantei no fundo, fui lá conversar com o grupo e disse, o que vocês estão falando? E eles disseram, não, nós estamos falando do pessoal dos X-Men e tal. E a Tempestade é uma mulher negra preeminente, né? Poderosa e tal. E eu disse, não, a Tempestade é branca. E eles disseram, não. Aí eles disseram, a Tempestade é negra. Que filme tu viu? Eu disse, eu vi todos. Daí ele disse, não, Dani, vai pra internet. Aí eu, na hora, abri meu celular e comecei. A minha retina não viu a Tempestade Negra, porque nós negros não admitimos, às vezes, mulheres poderosas negras. Exatamente. Né? A gente não vê, não tem no nosso dia a dia, não tem nossas mães, nossas avós. Nós fomos colocadas num lugar de subalternidade, que a gente acha que a gente é só empregada doméstica e só, né? Serviços subalternos. Então, pensar uma super heroína com poderes sobrenaturais, pra mim era... E aí eu fui pra terapia, eu disse, olha, fulano, o Carlos, né? Eu disse, Carlos, me ajuda. Eu não vejo a Tempestade, a minha retina simplesmente inverteu. Eu não consigo ver uma mulher negra num lugar de poder. E ele disse, tá, vamos conversar sobre isso. E levei sessões, né, de terapia nisso, assim. Porque, na verdade, nós fomos construídos, o nosso imaginário foi construído e impregnado de estereótipos ruins. E qualquer estereótipo, né, mais poderoso ou mais, né, diga-se de passagem agora esse filme da Viola, né, maravilhoso, né, Mulher Rei, que é essas mulheres negras proeminentes, fortes, determinadas, né, que a gente não consegue ver no nosso dia a dia porque a gente foi colocada, né, durante a escravidão num lugar de subalternidade. E aí esse lugar perpassa ainda a nossa vivência e às vezes a psicologia ainda já tem alguns trabalhos sobre, mas a gente ainda está engatinhando nessa, né? E talvez essa profissional não tenha nem, né? Não, sabe? Pra ela não. Ela nunca foi seguida né, dentro de uma loja ou, né, dentro do mercado, né? Exatamente. Para entender o que é, às vezes, passar por esse sofrimento, né, do racismo institucional, né? E aí a gente tem que lidar e criar ferramentas e criar defesas para, né, poder viver no dia a dia e, né, e sobreviver, né? E sobreviver, exatamente. Assim, a gente, não é fácil. Quando a gente fez aqui em Santa Maria o selo, a área antirracista, era por quê? Porque nós tínhamos várias conversas. Primeiro eram vídeos, depois eram lives com mulheres negras que se sentiam perseguidas no nosso comércio em lugares diferentes, mulheres diferentes. Então, quer dizer, não é só a Débora que conta essa história. É a Débora, é a Dani, é a Maria, é o João, é o Pedro, é o Paulo. Então, quer dizer, não tem como eu dizer assim, mas foi um ato isolado. Não é um ato isolado, não é ato isolado. Assim, tem um discurso de ato isolado e de... A gente ainda está fazendo mimimi por causa dessas coisas e não é ato isolado, não é aleatório, não é sistêmico, foi construído, historicamente isso é provável, né? Exato. Eu acho que por isso que eu fui para a história, porque na verdade é na história que eu abro todo o arcabouço, né, teórico para provar que isso é sistêmico e isso foi construído tanto no Senado, tanto, né, porque há uma busca por branquear esse país. Eles acreditavam, assim, que em 100 anos esse país estaria branco. E essa migração que veio da Alemanha e veio, né, da Itália, ela é com esse objetivo. Para além do trabalho, é com esse objetivo. Então, na verdade, o que acontece? Há um imaginário que irá, em 100 anos, branquear esse país, que, na verdade, nunca aconteceu. Não aconteceu. E não vai acontecer. Essa é a questão. Nós temos que começar a pensar que nós somos um povo que tem que se unir, porque não vai ter... Assim, cientificamente, já é provado que não existe raça superior. Não tem raça melhor do que a outra. Essa construção é do século XVIII, XIX, né, 16 para as grandes navegações. Para trazer 20 milhões de pessoas, né, em navios negreiros fétidos, tu tem que criar um arcabouço, né, que diga, olha, é possível carregar humanos, né, de um lugar para outro. Mais de 20 a 30 milhões de pessoas foram carregadas em porões fétidos e insalubres, e alguém tem que, né, atestar que isso é possível, né? Globalizando isso, temos a igreja faz o papel de assinar as bulas papais, né? Temos a ciência que diz que essa raça é inferior
e temos também, né, a movimentação do comércio político e econômico, né, para dizer precisamos dessa mão de obra no Brasil, né, para monocultura, e a gente tem que trazer essa mão de obra de lá, né, tu entende? É um meio, é o primeiro meio deles achar, né? Mas assim, eu acho muito interessante pensar isso, e a história me traz isso, né? Porque daí a gente olha como eles construíram tudo isso. Isso não foi construído em 10 anos. Eu sempre digo assim, isso não é uma coincidência. Não, isso não é uma coincidência. Não. O Brasil ser o último país a proclamar a escravidão, a liberdade, não é coincidência. Não. Né? A própria Lei Áurea, que tem ali 2 parágrafos e não fala nada do que vai acontecer com aquele povo negro, não é coincidência. Não é coincidência. É tudo orquestrado. E olha só, você está vendo o quanto nós vamos aprofundar esses temas. Dani, vamos fazer um intervalinho? A gente já volta. Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Estúdio Ubra, Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Encrespando Estética Capilar. A beleza é o bem-estar dos seus cachos. Avaliação, detox, revelador de cachos, nutricortes, transformação de cachos. Você vai ficar linda. Clínica Algo Mais, multiprofissional. Psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais. Profissionais excelentes e comprometidos para cuidar da sua saúde. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Desmatamento? O que é que eu tenho a ver com isso? Parou, né? Sai da cadeira, suja a mão de terra. Vamos começar esse reflorestamento? Nós. Faça florescer floresta. Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo que a gente faz para você aqui na TV Santa Maria, e hoje conversando com a Dani. Dani, nós em altos papos aqui, vocês nos acompanhando. Mas eu acho que isso que tu diz, Dani, é a organização de como a sociedade brasileira vai funcionar, que eu acho que vem muito daquela expectativa da pequena Dani de querer saber como o universo funciona. Então, como o universo funciona de forma ampla, saber como a sociedade brasileira funciona, como que ela se estrutura, e é isso que tu tá sendo apresentada, não, porque já foi, tá concluindo história, mas é daí que vem, né, a origem do porquê das coisas. Sim, sim. Eu acho que de uma pergunta de criança, talvez, por ver também muitas coisas ruins acontecerem com meus pais e com meus familiares, e não entender por que certas coisas, a gente vem de uma família extremamente trabalhadora, né? E por que as coisas não fluem como fluem para outras pessoas, né? Exatamente. Acho que é uma pergunta simples de uma criança, né? Por que meu pai trabalha tanto e não tem talvez a mesma capacidade econômica que um pai de uma fulana ou de um beltrano, né? De um coleguinha, né? Exato. E a gente se culpa, por muito tempo os pais se culpam, não sabendo que isso faz parte de uma sociedade econômica, né, extremamente, né, complexa, entende? Excludente. E excludente, extremamente excludente, né, e que deixa sempre eles à margem como fizeram, né, porque na verdade acredito eu que na escravidão, pós-escravidão, essas terras que foram doadas, boa parte eram nossas, entende? Então nós deveríamos ter saído no mínimo com terras para poder cultivar. Exato. Porque o que acontece? A gente sai das senzalas
para os guetos. Então, né, o que deveria ter acontecido por 300 anos de trabalho, talvez era no mínimo um pedaço de terra para a sobrevivência daquela família, entende? Não acontecendo isso, esse povo todo foi para os guetos e se tornou, né, já era estereotipado, se torna marginalizado, né? Essa construção do estereotipado para o marginalizado, entende? No mínimo é perverso. Exatamente. Entende? É uma perversão. Porque eles dizem, olha, esse povo não é digno de receber terras. Não entendo por quê. Porque, na verdade, toda a tecnologia e uma boa tecnologia que esteve no país e que foi trabalhada foi pelos negros. A tecnologia da cana-de-açúcar, a tecnologia da mineração, a tecnologia, né, depois do café, tudo passou pela nossa mão. Então não tem por que eles alegarem que nós não sabemos trabalhar ou que nós não sabemos pescar. Porque todas as pescas que foram feitas nesse país foi feita por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos ancestrais, entende? Então eu fico pensando, tá, como é que eles construíram um maquinário que diz que a gente não sabe fazer ou que a gente tem preguiça de fazer, né? Essa é outra idealização mágica que eles fizeram, né? Que nós somos preguiçosos. Bom, trabalhar 14 horas dentro de uma lavoura, não acredito que tenha alguém preguiçoso, né? Não, é estereótipo, né? Sustentar economicamente o Brasil durante 388 anos, né? É de preguiçoso? Meu Deus do céu. Então, esses estereótipos que vinham para os meus familiares, e não estou dizendo assim, né, diretamente, mas que, né, reverbera na nossa sociedade, entende? Eu não entendi, eu pensava, como isso, né? Meu pai trabalha de sol a sol, minha mãe cuida de nós magnificamente, entende? Minha avó sempre trabalhou, minha avó é lavadeira, né? Tu entende? E aí eu fico pensando, tá, mas minha avó é lavadeira, lava para famílias importantes, mas ela sempre tá com pouco, ela sempre tá contando os dinheirinhos dela, tá sempre, né? E aí eu queria entender como isso funcionava, mas num primeiro momento eu acho que tipo, eu quero conhecer o universo, né? E aí eu começo a pesquisar. E eu sou uma pessoa que eu adoro estudar, eu amo estudar. Assim, se tu perguntar para qualquer pessoa que me conhece, eu tô sempre estudando, sempre lendo, sempre, né? E aí eu comecei a buscar essas informações. Quando eu chego na história, eu me dou conta que isso é outra coisa também que acontece muito com nós. Eu me dou conta que eu sou negra. Porque eu faço isso na história, eu não faço isso na psico, entende? E eu penso, pô, eu tenho que falar sobre isso. Isso foi uma lacuna para mim, de repente é lacuna para os outros, né? De repente, será que só eu passei por isso, né? Só eu. E aí na clínica eu começo a atender mulheres negras, homens negros, e a gente começa a trocar informações, começa a abastecer e criar um vínculo de tipo, olha, eu passei por isso, tu também passou, vamos lá, vamos pensar, vamos articular, vamos, né? E aí eu começo a me fortalecer tanto como mulher, como negra, como, né, mãe, como, né, esposa. E aí eu começo a me interessar muito pela pauta. E aí o meu mestrado é sobre cotas. E aí as cotas para mim é aquela coisa assim, tipo, tá, mas vamos lá, eu acho que isso é parecido com a escravidão, né? O que aconteceu com as cotas? Eles nos deram acesso, mas eles não nos deram a permanência. Só que a renda per capita das famílias pobres não permite que as famílias pobres permaneçam numa universidade, mesmo ela sendo gratuita, porque os custos mesmo assim são muito elevados. Então o que as universidades num primeiro momento fazem? Elas dão acesso, sabendo que esses negros não vão conseguir se manter dentro da universidade, porque o custo para estar lá dentro, mesmo sendo gratuita, ainda para famílias pobres é muito elevado. Muito elevado. Então, o que acontece? Começa a haver talvez uma debandada de alguns alunos, porque tem que trabalhar durante o dia. Ou eles entram em cursos noturnos, como acontece, né, no ensino médio. No ensino médio, a gente não consegue estudar direito, porque nós temos que trabalhar para ajudar a nossa família. E aí a gente vai para o noturno. Quando a gente chega no noturno, é muito difícil trabalhar um dia inteiro, e eu fiz isso, trabalhar um dia inteiro e estudar na noite. E aí tu desiste. E aí não é porque a gente quer desistir, é porque se tu trabalhar um dia inteiro num serviço forçado, braçal, e tu chegar na aula de noite, depois de um banho e relaxar, tu
vai dormir. Tu vai dormir. Tu vai estar cansado. Então, aconteceu isso com a federal, todas as federais. Eu acho que elas nos deram o acesso, muito obrigado pelo acesso, é um direito nosso, mas muito obrigado. Mas elas não nos deram a permanência. As políticas de permanência são muito fracas, são muito irrisórias e são pensando num aluno médio, num aluno que tem um pouco mais de recurso. Numa classe média ou numa classe um pouquinho, né? Uma classe C, talvez, tu entende? Porque para a classe mais baixa, transporte, comida lá dentro, manutenção de material, o curso de direito, o curso de odonto, o curso de medicina e o curso de, vamos lá, as mais tops, né? Tecnologias, né? Essas dependem todo dia lá dentro do federal. E aí esse aluno não tem tempo para ficar lá porque ele precisa ajudar essa família que não conseguiu estudar. Então é uma avalanche, é uma consequência, né? Então sai da escravidão, não tem terra, né? Aí tem que ir para as periferias, das periferias, as periferias são cheias de trabalhadores, não de bandidos, né? O que tem nas periferias são trabalhadores, por favor, né? Assim, os núcleos talvez de dissensão ou de, como é que eu poderia chamar, que não são, né, trabalhadores e que trabalham que estão em outras áreas, não são maioria. O que tem nas periferias são trabalhadores que levantam 6h30 da manhã e vão trabalhar e voltam às 7 da noite. Exato. E os que conseguem estudar, às vezes conseguem uma colocação melhor no mercado de trabalho, entende? Então a gente sai daí para as periferias, entramos nas universidades, entende? Quando entramos nas universidades, o que acontece? Não há lugar para nós. Só se a gente trabalhar o dia inteiro e bancar uma universidade noturna, né? Só que os cursos noturnos, infelizmente, às vezes não privilegiam, né, a medicina, né? Sim. Odonto, direito, tecnologia, né? Como eu estava dizendo, o meu filho, ele está fazendo engenharia de produção. Esses dias ele teve um ataque na mesa. Porque, mãe, onde é que estão meus colegas? É só eu de negro. Não tem um colega indígena, não tem um outro colega negro. É só eu. Onde é que está? Porque eu não estou nem ocupando a cota. Porque ele teve que entrar na ampla concorrência. Então, cadê os 5 da cota? Eu quero saber onde é que estão meus 5 colegas da cota. E realmente, quer dizer, podem ter entrado, não, ele já está na metade do curso, então podem ter evadido antes. Né? Não, mas é que e aí o que eu pesquisei na dissertação, né? Na verdade, o que acontece? Nós ficamos com 0,00 alguma coisa de vaga. Quando dizem, vocês estão ocupando cotas, a gente ocupa muito pouco e quando a gente consegue permanecer por causa da renda per capita e de ser muito difícil, entende? Então, assim, o que acontece? Não se pensou as cotas. Só se deu porque havia um clamor social por mais negros nas universidades. Mas as universidades ainda continuam, em sua grande maioria, brancas e elitizadas, entende? Não temos como discutir isso. Essa é a questão. A questão é que, ok, entramos pelas cotas, tá tudo ok. Como é que a gente faz pela permanência agora, né? E acho que isso é uma questão. O que eu fiz na dissertação? Eu consegui a maioria homens. Olha só, meu Deus, eu já estou ficando... Eu queria... Nós vamos ter que fazer um outro programa. Nós não entramos... Só me diz, o que tu está pesquisando no doutorado? Eu estou pesquisando mulheres negras. Então, nós vamos fazer um programa só sobre mulheres negras. Porque já me avisaram que o nosso tempo está terminando. Que pena! Coisa séria. Dani, mas assim, ó... esse recorte que tu faz das cotas, ele é fundamental que as pessoas entendam, porque até hoje tem pessoas contra cotas. Até hoje a gente se levanta, né, pessoas contra assim, e sem argumentação técnica nenhuma, simplesmente porque é contra, porque afinal de contas é para negro e se é para negro não serve para nada. Minha querida, verdade. Muito obrigada por ter vindo, obrigada por ter. Olha só, eu te deixo, assim, deixei falar, vai Dani, porque não assim, é muito importante a gente te ouvir. E é muito importante a gente te ouvir também sobre a tua pesquisa do doutorado. Tu tá começando, agora já terminou todos os créditos? Não, tá tudo pronto. Agora é escrita mesmo. Eu tô fazendo eu fiz todas as disciplinas no primeiro semestre, assim. Então, daí agora é só sentar e escrever. Vamos falar sobre isso.
Obrigada, Eu muito que obrigada pela tua agradeço. presença, querida. Obrigada mesmo. Obrigada. Ok. Você que nos acompanha, muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência. Faça com que esse programa chegue a outras pessoas, também compartilhando, deixando seus comentários. Dani, viva Ubuntu. Obrigada, viva Ubuntu. Viva Ubuntu. Apoio Cultural Clínica Algo Mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, vários profissionais para lhe auxiliar, para fazer você ter uma saúde maravilhosa. Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento.